O título dessa mensagem é Colher. Tem uma frase aqui que eu achei bem interessante. Antecipar não posso e atrasar seria um desastre. A colheita, né? Antecipar, Deus não pode, e atrasar seria um desastre. Por que antecipar não? Porque tem muita gente boa ainda que não está preparada, que não está sabendo que está tão perto do final dos tempos. E atrasar seria um desastre por quê? Porque muita gente é fraca e desiste por qualquer coisa. Deixa-se levar por qualquer coisa desse mundo. Jesus fala: é muito delicado para mim conservar até esses últimos que me restaram. Está difícil de conservar até esses últimos que restaram. Por quê? Porque o meu inimigo mesmo assim faz de tudo para roubá-los de mim. A gente vê, mesmo entre os consagrados, mesmo entre as pessoas que participam da igreja, que servem a Deus, o inimigo está sempre ali cutucando, fazendo intriga, fazendo fofoca, fazendo rixas, criando mágoas, desacertos, mesmo entre as pessoas que rezam. Então Jesus fala: é muito delicado para mim conservar até esses últimos que me restaram. E na Sagrada Escritura está escrito sobre o final dos tempos: uma vez que naquele dia os céus passarão como ruído, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, este dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade. Meu Deus! E muita gente acha que qualquer um vai para o céu. Está tudo certo. Mesmo os sacerdotes não falam mais nada sobre o pecado, sobre a impureza, sobre a ganância. Eles mesmos cometem pecado na igreja. Está no profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Seus sacerdotes violaram a minha lei, profanaram o meu santuário, trataram indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. Mesmo os sacerdotes que vivem na casa de Deus para cuidar do santuário, tratam indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. Olha que grave que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo. É muito grave. Jesus fala: não deem ouvido, filhos queridos, quando alguém vier dizer que essas mensagens são falsas. Meu Deus, ainda ter coragem de dizer que essas mensagens não são de Deus. Quem está chamando a atenção do povo? Ah, tem padre lá que fala bonito. E daí? Mas está no meio da bagunça, não sai de lá. Depois que a pessoa entrou mal vestida na igreja, não tenta falar. Tem que proibir de entrar mal vestido. Tem que ensinar a dobrar os joelhos novamente e dar a comunhão na boca, na língua. O sacerdote, não os ministros, não as mulheres. Falam bonito, mas estão lá no meio. Que adianta? Não ensinam a tratar o sagrado, a distinguir o que é puro do que é impuro. Os sacerdotes que foram chamados por Deus, escolhidos por Ele, consagrados a Ele. Jesus fala aqui nessa mensagem: estou aguardando o último toque da trombeta que os anjos irão tocar. Aí sim a minha vez chegará. Eu fui pesquisar aqui no livro do Apocalipse a última trombeta. Eu vou ler um pedaço para vocês aqui. É do capítulo 13, versículo 15 ao 19. Última trombeta, o fim.
O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se assentam nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca de seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Eu achei interessante isso aqui, não estou dizendo que é. Mas se Jesus pediu para o Pai fazer a arca e colocar a Sagrada Escritura e o livrão, todas as mensagens originais, o Pai dizia: eu não sei o que vai acontecer depois dessa arca feita, depois que ela estiver fechada. E o Pai foi para o céu em 2017. E a arca está aqui no santuário. E Jesus fala nas mensagens: aqui será o final. Foi essa igreja que eu escolhi. E aqui no livro do Apocalipse ele fala: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Está ali todo o testamento de Deus. Toda a história da humanidade, do começo ao fim. A Bíblia e o livrão. Em outra mensagem também Jesus falou: esses 2 livros vão ficar para a eternidade, guardados, selados para a eternidade. Olha que grandiosidade é essa obra. Em que chão estamos pisando? Eu já falei, uma vez eu sonhei com o Pai, depois ele já está no céu. Ele estava aqui no terreno e ele falou assim para mim: olha aqui, Aline, isso aqui tudo é santo, ó, o terreno aqui da nossa casa. E se tudo isso vai acontecer, como o Alex falou, se a gente acredita mesmo, como diz na Sagrada Escritura, que santidade não devemos ter? Não estou dizendo que somos perfeitos e não vamos ser perfeitos enquanto estivermos aqui. Mas essa picuinha, esse diz-que, como dizia o Pai, chega, gente, desse diz-que, dessa fofoca, dessas mágoas. Que santidade não devemos ter se sabemos que os elementos do céu vão se dissolver nesse dia? Imagina a ira de Deus. Que santidade não devemos ter? E muita gente, até eu estava falando com a Ana Maria essa semana, como é que pode, né? As pessoas que rezam assim, a gente vê fazendo coisas assim, não, a gente também faz, mas tem coisas assim que mais deixa a gente um pouquinho desanimado, né? Eu acho que tem gente que se apega naquela frase: quem estiver com o profeta não precisa ter medo. Mas lembre-se quem era o profeta. E tenta imitar um pouquinho ele. Eu lembro quando aqui em casa sempre teve, eu acho que vai ser até o final assim, muita conversa na mesa, ele saía. E depois ele falava: chega, gente, chega desse disque. Esse era o nosso profeta. Eu nunca vi ele na casa de alguém fazendo fofoca de outro. Eu não vi ele fazendo intrigas, fazendo divisões. Ele fazia o que Deus pedia, não o que dava na cabeça dele. E assim devemos ser. Está no livro do Imitação de Cristo também. Se desejas ter paz, não procure saber da vida dos outros. Hoje em dia o que mais se vê as pessoas um sabendo da vida do outro. E por fraqueza, por solidão, não sei, é uma carência, muitos colocam a sua própria vida na internet para ser vista. Cuidem-se, e cada um de si. Procurem melhorar para Deus. Há muitos vídeos na internet circulando que assustam, que ferem a Deus, aos seus mandamentos. Não assistam. O que não vai fazer bem para ti, não assista.
O que não vai fazer bem para o outro, não divulgue. Isso também é uma armadilha do diabo para tirar a atenção das coisas de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos e temos que nos preparar espiritualmente. Deus já falou, ninguém sabe o dia nem a hora. Não adianta tentar pesquisar, investigar, fazer soma. Vai ser nesse dia, desse mês, daquele ano. Não adianta, ninguém vai saber. Jesus falou, só o Pai sabe. E o demônio usa dessas artimanhas para tirar o foco. O foco é a santidade para chegar a Deus. Não a perfeição. Aqui não seremos perfeitos. Mas devemos ser santos como Ele é santo. Cai e levanta. E acabe com essas picuinhas, essas coisas pequenas. Olhem para o alto. Olhem para Deus. Olhem a grandiosidade dessa obra. Jesus fala aqui, um grande arrebatamento farei com os meus escolhidos, para que não aconteça nada a cada um que me serve dia e noite. Tem gente que de dia é uma coisa, à noite é outra. Servir a Deus dia e noite. Todos os dias. Sou um pai muito zeloso no que é meu. Mas como ele disse aqui no começo, é muito delicado para mim conservar até esses últimos que me restaram. Deus está fazendo de tudo para conquistar as pessoas. Principalmente aqui na igreja. Ele deu tudo. Ele dá tudo. Se não temos um sacerdote é porque eles não querem. Não é porque Deus não quer. Porque Deus é mau. Deus é tão bom que deu tanta chance para tantos sacerdotes que Deus me perdoe. Se a gente soubesse, não deixaria entrar. E Deus deu a chance 1, 2 vezes. Olha a bondade de Deus. E continua aqui de braços abertos. As pessoas só vão para o inferno porque querem mesmo. Porque Deus é muito bom. Ele fala, não deem ouvido, filhos queridos, quando alguém vier dizer que essas mensagens são falsas. Esses que falam mal já não me pertencem. São os mesmos que me caluniaram quando por aqui passei. Eles só ouvem o seu chefe, que é o inimigo de Deus. As pessoas que leem de coração essas mensagens e dizem que é mentira é porque eles não querem mudar. Então Jesus fala, são os mesmos que me caluniaram quando por aqui passei. Mesmo vendo sinais, mesmo vendo um morto de 4 dias ressuscitar, eles não queriam acreditar em Jesus. Queriam matar de novo Lázaro. Olha a petulância do homem. Jesus ressuscitou depois de 4 dias mortos. Eles queriam matar de novo. Está difícil. Jesus fala. E esses últimos que me restaram é muito delicado. Porque mesmo assim o meu inimigo faz de tudo para roubá-los de mim. Então que a gente seja mais esperto, mais atento, mais fervoroso na oração. E não busque saber da vida dos outros. Não interessa. No julgamento final, Jesus fará o julgamento particular. O que você fez? Tem pessoas que têm um costume, a gente sabe assim, até o padre fala, começa a contar tanta coisa na confissão que acaba contando a vida dos outros e não conta a sua. Pensam que no juízo final vai ser assim, certo? Meu Deus, eu fiz isso porque aquele fez isso. Não. Deus não vai perguntar se o teu irmão fez isso, o teu filho fez aquilo. Deus vai perguntar o que você fez. O que você disse. Qual era a sua intenção? Não a intenção do seu irmão. Não a intenção do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Qual era a sua intenção? E Deus vai julgar pela nossa consciência, não pela consciência do outro. Então que a gente se prepare espiritualmente para esse tempo de colheita, não tentando adivinhar os acontecimentos, não tentando saber mais do que ninguém, mas tentando nos preparar espiritualmente. O que Deus quer de mim? Será que eu estou fazendo tudo o que Deus pede? Será que eu estou chamando as pessoas à conversão ou estou afastando com o meu mau exemplo? Porque as palavras podem converter um pouco de tempo, mas se as nossas atitudes não combinarem com as palavras voam com o vento.
O exemplo arrasta. Mais importante do que falar é fazer. São Francisco uma vez falou para os seus irmãos: vamos pregar. E saíram pela rua, sem falar nada. Quando voltaram para o convento, eles falaram: irmão, mas a gente não falou nada. Ele disse: o nosso modo de andar e de agir foi a nossa pregação. Que mesmo sem falar, porque hoje em dia está difícil de falar, muitas pessoas não querem nem ouvir o nome de Deus, mas só com a nossa postura, a nossa delicadeza, a nossa educação, a nossa fé, eles vão lembrar de Deus. Mesmo sem gostar, eles são obrigados a ouvir, a ver a nossa posição, a nossa fé. E daí não tem como negar. Porque é também muito feio uma pessoa que anda com uma cruz no peito, um rosário no pescoço e dando mau exemplo. Seria melhor que não usasse, então, para não profanar o nome de Deus. Para que Deus não seja mais xingado ainda. Olha isso ali, ó, reza tanto e faz isso. Cuidem com o exemplo, com as palavras, com as atitudes, porque falam muito mais do que um terço no pescoço, do que uma cruz no pescoço, do que uma saia até o pé, do que qualquer coisa que possa parecer por fora. Porque Deus vê o interior. E as pessoas, muitas, conseguem ver também, através das nossas palavras, através de nossas atitudes, quem manda na gente. A que Deus estamos servindo? A Deus ou ao diabo? Deus é todo amor, toda delicadeza, toda perfeição, toda justiça e todo perdão. Se nós falharmos, as pessoas vão dizer que não servimos a esse Deus. E elas vão desanimar também. Porque a gente pode ser caminho de luz, como também pode ser caminho de trevas. A gente pode trazer mais pessoas para Deus ou podemos afastar as pessoas de Deus com o nosso mau exemplo. Zeca. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.